Vamos abrir nossa Bíblia em Colossenses capítulo 2. Nós vamos ler versos 13 a 15, continuando nossa série sobre Colossenses, que fala sobre permanecer em Cristo. Então, Colossenses 2, de 13 a 15 diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, esse é o momento em que nós abrimos a Tua palavra com a intenção de ouvir o Senhor nos ensinar poderosamente. Por isso nosso clamor é que o Senhor atenda a nossa oração e nos ensine poderosamente acerca da cruz nessa manhã. Nós queremos lembrar mais uma vez o porquê esse é o símbolo mais rico do cristianismo. Porque nós anunciamos a cruz. Por que Paulo pregou a Jesus Cristo crucificado e nada mais? Faz-nos entender, Senhor, a riqueza desse símbolo, a riqueza dessa história. E sairmos daqui com desejo de Te louvar mais e mais. Nós pedimos isso na força do Teu Espírito e em nome de Jesus. Amém. Martinho Lutero, o reformador do século XVI, ele tinha uma expressão muito interessante que eu acho que ajuda-nos a situar a nossa mensagem em contexto. Ele estava numa época em que a Igreja Católica falava de coisas triunfais e falava de conquistas. Lembra que ele combateu a arrecadação de dinheiros por intermédio de indulgência, aquele dinheiro que estava sendo usado para construir catedrais, como por exemplo a Basílica de São Pedro, que existe lá no Vaticano ainda hoje, e coisas portentosas, e uma teologia que falava de conquistas, de méritos, de suas obras. Lutero estava combatendo essas coisas e ele chama isso de teologia da glória. Teologia da glória era um caminho no qual você procura por suas obras, por seus méritos, por suas conquistas, ter a aprovação de Deus. E Lutero vai contrapor essa teologia da glória dizendo: Deus não quis salvar você por intermédio de glória. Aí ele propõe o que ele entende ser o coração do evangelho. Ele fala de uma teologia da cruz. E a teologia da cruz é uma proposta radicalmente paradoxal em Deus. Por quê? Porque Deus ensina sabedoria e poder de maneira que foge dos padrões mundanos. Lembra, para o mundo, poder se consegue mediante conquista, ou se evidencia mediante conquista. Deus vai reinterpretar poder à luz da cruz e vai falar de poder mediante a fraqueza da morte de cruz. As pessoas entendem sabedoria como discursos encantadores. E Paulo lá em Coríntios fala que Deus mostra a sua sabedoria pela loucura da pregação. Portanto, Deus reinterpreta conceitos que para nós significam uma coisa, mas através da cruz significam outra. Não é curioso que o nosso Salvador não veio como político concorrer a nenhuma eleição ou assumir cargo de rei? Ele nasceu como bebê, numa manjedoura. Nosso Salvador nos salvou por intermédio da fraqueza e vergonha de morrer na cruz. A razão de eu estar ilustrando esse contexto e esse ensinamento de Martinho Lutero é porque isso tem muito a ver com o que nós vemos hoje no cenário religioso dos nossos dias. Por quê? Porque as pessoas estão em busca de espiritualidade. Eu falei disso na semana passada. Quando nós falamos sobre o texto anterior de Colossenses, eu falei que religiosidade hoje em dia, espiritualidade, está em voga há algum tempo. Hoje as pessoas não olham para você e, sabendo que você vai à igreja, desprezam você. Hoje a grande maioria acha bonito. Hoje a grande maioria vê algum proveito nisso.
Até procura algum tipo de religiosidade para lhes trazer um extra que parece lhes faltar. Então, em tempos em que as pessoas procuram algum tipo de religião, em que elas vão atrás de espiritualidade, elas querem superar as suas derrotas, querem vencer os seus medos e angústias, e aceitam praticamente qualquer tipo de caminho espiritual. Então tem aqueles que vão atrás de quebras de maldição. Por exemplo, um tempo atrás isso era muito comum, mas ainda hoje existem cristãos que entendem que precisam romper maldições que são retidas por algumas forças espirituais. E aí eles têm que quebrar essas maldições hereditárias para que tenham então êxito em suas caminhadas cristãs. Esse é o ensino que muita gente segue. Há outros que procuram algum tipo de prosperidade. E eu não estou falando só de dinheiro, de ser próspero em outras coisas. Não é incomum você ver o brasileiro no final do ano dizendo assim: tendo saúde, um pouquinho de dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, tá tudo bem, não é? É assim que o nosso Brasil canta a virada do ano. Por quê? Porque as pessoas querem ter saúde. Elas até dizem: eu não quero ser rico. Muita gente fala assim. Mas elas querem ser prósperas. Então elas procuram caminhos espirituais que ensinam sobre essa prosperidade. E também outras maneiras. Em tempos como os nossos, buscar algum tipo de terapia para vencer medos, para vencer aflições, para vencer angústias. Tem sido um caminho de salvação, uma tábua de salvação para algumas pessoas. E vou repetir o que eu falei na semana passada. Normalmente as pessoas que buscam esses caminhos não estão rejeitando a Cristo. Elas acham que estão seguindo a Cristo. E às vezes até entendem que elas estão apenas oferecendo uma outra coisa que combina e anda junto com Cristo. O que Paulo vai nos ensinar é que todas as vezes que você procura outra coisa para acrescentar, você anula Cristo. Cristo não tolera ser repartido. Se você busca superar suas aflições, seus medos, suas angústias de outra maneira que não pelo caminho da cruz, se anula Cristo. Cristo não pode ser combinado com outra coisa. E Paulo aos Colossenses vai ensinar sobre um único caminho de vencermos nossos medos, nossas angústias, nossas ansiedades, nossos temores. Por isso que Paulo está escrevendo desse jeito. Na época em que Paulo escreveu, o temor na cidade de Colossos talvez fosse um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados. Eles tinham esse conceito de que talvez os poderes malignos, os seres angelicais, mas espirituais, mas que tivessem alguma força maligna, pudesse ter controle sobre eles. Então eles queriam ter proteção em relação a esses poderes malignos. E os falsos mestres estavam propondo algum caminho de salvação, de proteção, de êxito espiritual em relação a essas forças. Na semana passada eu até falei que por detrás de tradições de homens existem as forças espirituais, que às vezes a gente falha em não reconhecer isso. Pois Paulo não nega a realidade de poderes mundanos, de poderes de homens, ter por detrás ou serem orquestrados por poderes malignos. Paulo não nega isso. O que ele vai mostrar aqui é que nós não temos razão para procurar qualquer outra coisa senão a cruz de Cristo para resolvermos esse problema, para estarmos livres dessas coisas. Por isso que, para surpresa de Colossenses, e eu ouso dizer que até para nossa surpresa, Paulo vai falar de alguns paradoxos que são próprios da Bíblia Sagrada. Ele vai falar de vida através de morte. Ele vai falar de vitória pela derrota. Ele vai falar de conquista por intermédio da perda. Paulo vai apresentar a cruz numa ótica totalmente nova para aquela igreja e muitas vezes esquecida por nós. Falei na semana passada que ele fala que em Cristo nós somos plenos. Agora ele vai explicar um pouco mais sobre o que significa termos plenitude em Cristo Jesus. E é isso que eu quero falar nessa manhã. Quero que a cruz seja o nosso enfoque para nós falarmos de três coisas que
Cristo conquista na sua primeira vinda. Não que ele vai conquistar, que ele já conquistou. É importante que você saiba que tudo que é tratado aqui nos versos 13 a 15 são coisas passadas. Não é coisa para a gente esperar, é coisa que já aconteceu. Quero falar de vivificação, de redenção e depois de destruição. Versos 13, 14 e 15 falam de 3 bênçãos complementares que nós temos na cruz de Cristo. Primeiro, vivificação. Olha lá o versículo 13 da nossa passagem. 2:13 fala assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. É interessante que eu destaque um pouco o fato das pessoas não perceberem que elas são mortas-vivas. Não é? As pessoas entendem que estão fazendo o máximo, procurando curtir a vida, sem reconhecer que estão mortas. Estão procurando viver e não ter a vergonha de ser feliz, quando na verdade não estão vivendo coisa nenhuma. Estão mortos em seus delitos e pecados, diz Paulo aos Efésios. Eu estou destacando isso porque essa é uma das realidades talvez mais simples que nós entendamos, ou que a gente aprenda desde o começo, mas que não pode ser esquecida, e Paulo reforça ela aqui. Ela diz assim: vocês estavam mortos por 2 razões, por causa das suas transgressões e por causa da incircuncisão de vossa carne. A incircuncisão de vossa carne lembra o fato dos gentios, e quem recebe a carta de Colossenses, eles são gentios, não são judeus. Uma igreja principalmente de gente de fora do povo judeu. Eles não eram circuncidados, e o judeu costumava zombar dos incircuncisos porque eles não tinham a marca da aliança, o selo da aliança. Mas eu entendo que o texto está falando mais do que simplesmente eles eram mortos porque estavam separados da aliança. Isso é verdadeiro também. Isto é, os gentios não receberam as revelações de Deus no Antigo Testamento como os judeus receberam. Então, por muito tempo, eles estavam separados da comunidade da aliança, diz Efésios 2:12. Mas eu creio que Paulo está indo mais além aqui, quando ele fala do pecado, tanto no sentido externo quanto no sentido interno. Presta atenção. Vocês estavam mortos pelas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Transgressão é o que a gente faz, incircuncisão da nossa carne é o que a gente é no nosso íntimo, que leva a gente a fazer o que a gente faz. Incircuncisão da vossa carne tem a ver com nossos corações não serem purificados. Esse é o sentido de ser incircunciso. No capítulo 2 do nosso texto, versículo 11, ele já falou nós fomos circuncidados com uma circuncisão não feita por mãos humanas. Nós fomos circuncidados por Cristo, mas não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Quer dizer, nós fomos purificados, ele já falou na passagem que nós estudamos no sermão anterior. Nós fomos limpos na nossa carne, mas antigamente vocês não eram limpos. Por que é importante eu dizer isso? Porque eu estou destacando um elemento fundamental da teologia protestante, especialmente da teologia reformada, que a gente precisa aprender. Eu tenho dito isso na classe de novos membros para ficar muito claro que pecado não é só o que a gente faz. O que a gente faz evidencia quem a gente é. O pecado mostra quem de fato nós somos. Nós temos a mania de nos enganar dizendo que quando a gente se ira e explode naquele momento assim, você fala assim: nossa, não sei o que aconteceu, isso não sou eu. Não, esse é exatamente você. Suas transgressões revelam a incircuncisão da sua carne. É claro que hoje, Paulo diz, isso não é mais verdade. Vocês não são mais incircuncisos na sua carne. Por quê? Não significa que nós não pratiquemos mais transgressão. Mas ele vai mostrar que agora nós fomos... A nossa escravidão ao pecado foi lançada fora, foi cortada fora, como no ato da circuncisão. Aquilo que era para ser tirado foi tirado. E hoje vocês não têm mais uma fonte escravizadora de pecado. Portanto, vocês estão vivos em Cristo. O que Paulo está tentando ensinar aqui? Eu quero que você entenda por que isso é importante. Ele está dizendo assim que a partir do momento que você não é mais no seu íntimo
um pecador que não consegue se livrar do pecado, a partir do momento que isso foi tirado da sua vida, em que pecado é acidental, isto é, ele não pode ser mais um estilo de vida, ele tem que ser erro, falha que volta à nossa vida, mas que não é o nosso estilo, o nosso padrão de vida. A partir do momento que isso é verdadeiro, ele fala assim: você tem vida. Agora a gente está mal acostumado em pensar que vida é respirar, é ter fôlego. Esse é só o elemento físico do que vida significa. Vida na Bíblia significa estar em comunhão com Deus. É não sermos separados da graça e do amor dele. Quem está morto em seus delitos e pecados pode respirar, mas ele está separado da graça e do amor de Deus. Quando nós estamos vivos, significa que nós podemos nos apresentar diante de Deus. Vocês não estão mais distantes de Deus, Paulo está falando para os Colossenses. Isso é verdadeiro para você e para mim também. Nós fomos vivificados com Cristo, diz o versículo 13. Olha só. Vocês que estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Lá em Hebreus 2 fala que Deus venceu a morte através da morte do seu filho. Olha só, olha que paradoxo na escritura. Deus vence morte com morte. Deus vence morte com morte. Agora, por que isso é importante? Porque morte é uma das coisas que a gente mais teme nessa vida, não é? A gente morre de medo. A gente até usa essa expressão. A gente morre de medo de perder gente muito próxima de nós. Seja cônjuge, seja mãe, seja pai, seja irmão, seja filho. Tem certas pessoas assim que só o pensar em perdê-los, nós até nos emocionamos. E temos um coração aflito. Paulo nos ensina que morte não deveria ser mais motivo do nosso temor. Não é que morte deva ser encarado com um sorriso no rosto. Morte continua sendo o salário do pecado. Mas para nós não é mais salário do pecado. Porque alguém já assumiu essa dívida. Para nós agora é apenas consequência que o Senhor Jesus vai tirar da nossa vida um dia. Por isso que Paulo fala que para mim o morrer é lucro. Ele não encara mais morte de maneira temerosa. Repito, não é que morte é motivo de alegria, é motivo de sorriso, continua sendo consequência do pecado, mas não tem mais temor. Eu estou dizendo isso porque nós às vezes nos parecemos muito com gente ímpia. Quando a gente postula que de repente a morte de alguém na nossa família, aí o que será de nós? O que seria com alguém, sem alguém, é o Senhor Deus sempre cuidando. O que será de nós? O que o Senhor quiser. Sempre é assim a resposta. Quando a gente pergunta, o que será de mim? A resposta é, o que o Senhor quiser. Paulo está ensinando a gente a vencer um dos maiores medos que aflige, talvez o maior medo que aflige a humanidade. Vocês foram vivificados com Cristo. Vocês não estão mais separados de Deus. Morte física não é mais motivo de angústia, de aflição. Vocês não estão mais separados de Deus. Quem morre fisicamente em Cristo estará junto de Deus. Então, quando ele fala vivificado em Cristo, ele está falando de uma coisa muito prática. Não é só salvação no âmbito espiritual. Tem gente que dicotomiza as coisas como se salvação no âmbito espiritual, não, tudo bem pastor, isso aí eu tenho certeza, eu sei que eu fui salvo em Jesus. Mas não é fácil perder alguém, né? Como se as coisas não estivessem ligadas. Não, se você foi salvo em Cristo Jesus e unido a Deus, então tem que aplicar a perda de alguém. Claro que tem. Então a gente não pode separar as coisas como se elas fossem duas coisas distintas. Isso só mostra como muitas vezes crença na salvação em Jesus Cristo não é ainda tão profunda que mexa nos nossos temores mais interiores. Por isso que eu estou falando da cruz. Porque você e eu precisamos aprender mais dela. Mais do que a gente já aprendeu. Nossos temores ainda nos assolam. Ainda nos afligem. Nós precisamos entender o impacto da cruz para quem tem esse tipo de temor. Mas Paulo continua no versículo 14 falando agora de redenção. Olha o verso 14. Final do 13, início do 14, ele fala assim. Ele nos
perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Aqui ele vai falar de um tema de cruz que é muito conhecido nosso, que é o de Cristo pagar a nossa dívida, o nosso pecado. Mas eu queria ressaltar algumas coisas que estão aqui, que são importantes e muito práticos na nossa vida, que é o seguinte. Paulo está usando uma linguagem aqui que tem a ver com reconhecimento de dívida. Quando ele fala escrito de dívida, ele está usando uma expressão em grego que significa um documento que você assina reconhecendo que você deve. É um documento legal em que você diz, sim, eu estou devendo. Esse reconhecimento é prova de que você não tem saída, você tem que pagar. E o texto vai falar que esse documento de reconhecimento de dívida, ele constava de ordenanças, consistia em ordenanças. Aqui é uma referência provável à lei de Deus, que inevitavelmente mostra como eu e você somos transgressores, como a gente não passa no crivo de justiça de Deus. E é importante você ser lembrado disso. Talvez você já tenha ouvido isso várias vezes, mas eu preciso repetir isso, porque nossa cultura nos ensina a olhar para as pessoas como gente que tem falhas, mas gente do bem. Nossa cultura nos ensina a falar isso. Tanto é que frequentemente nós dizemos assim, estou muito feliz por você, você merece, viu, Sueli? Você merece. A gente usa essa linguagem. A cultura popular brasileira quer ver em você gente boa, ainda bem que você tem esses presentes. Que Deus abençoe você, você merece. Se Deus vai abençoar porque você merece, então não é bênção pela graça, horas. Não, mas que Deus abençoe você, você merece, viu? Gosto de você porque você é uma pessoa pura, uma pessoa boa. Nós somos treinados a pensar assim. Nós até dizemos isso como expressão de carinho e amor para com alguém que a gente gosta. Mas Paulo vai dizer, o escrito de dívida que era contra nós, o escrito de dívida que foi o nosso documento assinando e reconhecendo a dívida, ele não foi resolvido, senão por intermédio de Jesus Cristo. E aí o texto usa duas analogias muito bonitas. Fala sobre Jesus Cristo removendo e depois pregando, cravando na cruz. Qual é a ideia de remover e encravar? A palavra remover, ela foi usada em algumas passagens em grego, dizendo o papiro era apagado. Quando você queria eliminar um documento, você tentava anulá-lo. Então é como se alguém tivesse passado uma borracha. Ele removeu, mas a segunda imagem é ainda mais forte. Encravando na cruz, ou pregando na cruz, como diz a NVI aqui. O que parece estar na mente do apóstolo Paulo? Um autor que eu li disse que possivelmente Paulo tivesse em mente a cena da crucificação, no qual Pilatos escreve numa tábua e coloca em cima da cruz de Cristo aquilo que era considerado o veredito ou a razão pela qual alguém estava sendo acusado e iria morrer. E lembra que Pilatos escreve, Jesus, rei dos judeus. Em outras palavras, ele está sendo crucificado porque ele se diz rei dos judeus. É como se Paulo estivesse dizendo, não, sabe por que ele está sendo crucificado? Sabe o que tinha que ser escrito nessa plaquinha? Os seus pecados. Os meus pecados. O nosso escrito de dívida. Essa é a real razão pela qual ele foi crucificado. É como se naquela plaquinha Paulo estivesse reescrevendo nosso escrito de dívida. Ele encravou na cruz. Ele morreu para que isso fosse resolvido. Agora, por que é importante voltar a temas tão fundamentais como, por exemplo, Cristo Jesus pagar a nossa dívida na cruz? Porque por mais que a gente já tenha ouvido isso antes, leva um tempo na nossa vida para que essas coisas se tornem realidade marcante e transformadora. Como é comum em nosso meio nós vivermos por temor, com medo de culpa. Culpa tem afligido a vários de nós, para não dizer todos, a vários de nós em aspectos diferentes. Isso é uma coisa que parece que está presente desde a criança até a vida adulta. Quando você é criança e faz uma coisa errada, você fala assim, meu pai vai me matar se ele souber. Isso é linguagem de quem sabe que é culpado.
A adolescente que morre de medo da mãe descobrir que ela engravidou. O adulto que tem medo de morrer e não fazer nada valioso com a sua vida. Senso de culpa. As pessoas vivem com esse peso constantemente. Alguns não conseguem se libertar de problemas passados que parece que são arrastados durante toda a vida. E outras morrem de medo de incorrer em novos erros e de repente arruinar o resto das suas vidas. Nós vivemos arrastando o medo de culpa. E Paulo mexe no centro do evangelho para dizer que eu e você não podemos buscar espiritualidade outra para resolver o nosso problema de culpa. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos buscar outra tábua de salvação. Paulo falou assim, o Salvador Jesus Cristo, ele já cravou esse escrito de dívida na cruz. Ele já pregou isso na cruz. Você não deve andar com esse medo e as culpas da sua vida. Você foi liberto disso. Pena que alguns de nós não têm descansado nessa verdade. É por isso que eu quero que você entenda que em toda mensagem, o que o pastor está fazendo, seja eu, seja o reverendo Jailson, quem quer que seja que pregue aqui na frente, nós não estamos necessariamente ensinando coisa nova para vocês. Nós estamos chamando vocês e a nós mesmos a crer nas antigas verdades que parece que somem da nossa vida. Eu sei que você já ouviu que Cristo Jesus morreu na cruz por causa das suas dívidas. Mas quando nós temos temores e vivemos com a culpa pesando sobre nós, isso mostra que algumas realidades ainda não ficaram tão doces como deveriam ser. Em terceiro lugar, Paulo fala da destruição no versículo 15. Versículo 15 ele fala assim: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Paulo usa aqui algumas palavras de triunfo em relação àqueles poderes demoníacos que eu mencionei no começo. E nessas palavras de triunfo ele fala despojar, expor publicamente, triunfar, são palavras de quem está vencendo, conquistando. E esse é um lado da cruz que não é tão comum de nós ouvirmos. Eu imagino que esse é um dos ensinamentos mais novos e mais enriquecedores para a gente hoje, porque nós não falamos da cruz normalmente nesses termos. Mas Paulo usa aqui uma cena muito interessante, muito interessante. Essa passagem tem como contexto, existem outras passagens paulinas que também têm esse contexto, mas eu quero falar dessa aqui, isso aqui é lindo. Paulo tem em mente o que todo cidadão romano conhecia. Ele sabia que generais romanos gostavam de desfilar as vitórias militares na grande e gloriosa Roma. Então o que os generais faziam? Quando eles voltavam de batalhas importantes, eles adentravam os portais de Roma com os exércitos deles os seguindo, em meio a multidões fanáticas celebrando a vitória de Roma, e atrás do exército vinham os despojos e os prisioneiros de guerra. E a ideia é expô-los ao ridículo. Eles eram despidos, muitas vezes eles vinham sem roupa para serem envergonhados. Eles eram expostos publicamente para vergonha, para mostrar o triunfo do general sobre aquela nação. Essa é a imagem vívida na época do apóstolo Paulo, que todo mundo sabia que tinha. Era a maneira de um general comemorar a sua conquista, humilhando, expondo em vergonha aquilo que aconteceu com os seus inimigos. Olha só como isso se aplica poderosamente à história da cruz. Presta atenção, porque isso aqui é muito rico, muito belo. Deus na cruz fez exatamente isso com os principados e potestades. Primeiro Deus os despiu, os desarmou, depois os envergonhou publicamente, demonstrando o seu triunfo. Só que o bonito é a ironia da coisa. Você vai falar, como assim, pastor? Presta atenção. Quando o nosso Salvador foi crucificado, ele foi despido. Quando o nosso Salvador foi crucificado, ele foi exposto para vergonha pública. Quando o nosso Salvador foi crucificado,
os judeus e as autoridades romanas acharam que tinham triunfado sobre ele. Olha que ironia. Paulo está dizendo, foi o contrário. Quem despiu, quem expôs ao desprezo, quem triunfou, foi Deus em Cristo. Foi Deus que triunfou sobre principados e potestades. Essa é uma cena que a gente não está acostumado a ver, porque essa cena não é descrita nos evangelhos. A gente está acostumado a ver aquelas cenas pintadas ou representadas em filmes de um Salvador aflito que está lá quase sem forças na cruz do Calvário. Mas você tem que lembrar que aquele que foi crucificado é o que dizia, ninguém tira a vida de mim. Eu espontaneamente a dou e a tomo de volta. Ele tinha tanto controle sobre a sua vida que ele faz algo surpreendente para aqueles que eram soldados e estavam acostumados a crucificar. A crucificação, ela tinha o horror de ser uma morte lenta. Por que a crucificação era temida por muitos prisioneiros? Porque a crucificação não era uma morte rápida. Não é igual ser degolado pela guilhotina. Isso é fácil, é indolor. A crucificação não. A crucificação levava dias para matar alguém. E a pessoa que morria crucificada, morria na verdade asfixiada. Porque o peso do corpo ia espremendo os órgãos e tirando toda e qualquer força que ia se esvaindo do corpo. A aflição era tão grande que quando os judeus perceberam que poderia demorar muito a crucificação de Cristo e que ia entrar no sábado sagrado deles, eles pediram para acelerar, que eles queriam terminar de ver o show para ir embora. Aí diz o texto que os soldados vieram para quebrar as pernas dele, para ele perder o apoio e ser asfixiado. E quando chegam lá, ele já está morto. Tem uma coisa dessa cena que talvez não seja clara para você, mas eu preciso te dizer. Se ele estava morto antes, é porque ele entregou o seu espírito. Ele morre quando ele quer. Ninguém a tira de mim. Eu espontaneamente a dou. Aquele que morreu na cruz do Calvário não é o fracote que você está acostumado a ver pintado em quadros. Não é o sofrido coitadinho que a gente vê em filmes. É o Senhor da glória. E Paulo dá uma cena da cruz que a gente não está acostumado a ver. Ele fala que na cruz do Calvário, Cristo expôs ao desprezo principados e potestades. Eles achavam que tinham vencido o Salvador. E na verdade eles tomaram uma invertida que eles não iam imaginar em milênio. Eles tomaram uma reviravolta que eles nunca imaginavam. Quando eles foram expostos à vergonha. Porque aquilo que eles pretendiam parar, que era a salvação em Cristo Jesus, não foi possível. O Salvador os conquistou e os venceu de maneira portentosa na cruz. Tem vários textos na Escritura que mostram a vitória de Cristo na cruz. E eu quero só destacar uma coisa, para fazer você e eu entendermos por que isso é rico para nós. João fala lá no livro de Apocalipse várias vezes uma palavra que a gente nem sabe o significado. Ele usa muitas vezes a palavra Nike. Tênis, pastor? Não. É que o verbo nikao em grego significa vencer. Nike é o vencedor. E várias vezes no livro do Apocalipse, Jesus fala assim: ao vencedor dar-lhe-ei uma coroa. Ao vencedor dar-lhe-ei isto. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. E os santos venceram com Cristo. O tempo todo a palavra vencedor, ela aparece mais do que a metade das vezes de todo o Novo Testamento aparece em Apocalipse. Por quê? Porque Apocalipse é um livro de triunfo, de vitória. O último livro da Bíblia Sagrada é para encorajar crentes que estavam sendo perseguidos no primeiro século a reconhecerem a sua vitória. Olha que ironia de novo. Quem estava sendo morto nos estádios, quem estava sendo entregue às bestas feras, aos leões, na verdade eram os vencedores. Ao vencedor dar-lhe-ei uma coroa de justiça. Essas coisas são tão preciosas, não só para os crentes do primeiro século, mas para nós, que eu gostaria de terminar falando sobre elas.
Jesus está nos ensinando, por intermédio da pena de Paulo, a sermos libertos do medo dessas coisas, dessas forças espirituais, desses poderes. Há alguns de nós que têm temor disso, e não só de poderes espirituais, de todo tipo de poder. No dia em que nós vamos eleger nossos governantes, a maioria de nós tem medo de alguns poderes, tem medo de alguns domínios. Mas não só nessas coisas, nós temos medo de quem está acima de nós, na empresa, de quem está acima de nós, na hierarquia da sociedade. Nós temos medo dos poderes. E normalmente os poderes trabalham contrariamente aos princípios do Evangelho. O que Paulo está nos ensinando aqui é que Deus já nos libertou do medo dessas forças, desses poderes em Cristo Jesus. A gente não precisa mais andar temeroso. Crentes são mais do que vencedores em Cristo Jesus, diz Paulo aos Romanos. Portanto, eu gostaria que você entendesse que a mensagem de hoje é surpreendentemente paradoxal para os crentes. Eu quero ler uma citação que eu achei muito bela, de um autor que eu acho que colocou isso de maneira muito bonita. Olha só, ele fala assim que a cruz de Cristo, presta atenção, é uma grande reviravolta na maneira comum de ver o mundo. Nós normalmente pensamos que poder é necessário para derrotar um inimigo, mas Deus usa fraqueza. Nós normalmente pensamos que dignidade está associada com majestade, mas Deus se gloria na vergonha do Calvário. Estamos acostumados a pensar que sucesso precisa ser assegurado, mas Deus em Cristo abraça a derrota. A maioria de nós crê que a dor deva ser evitada, mas na cruz, Deus voluntariamente a aceita. Mas na fraqueza, na vergonha, dor e aparente derrota da cruz, a real vitória. Por isso que eu entendo Paulo escrevendo aos Gálatas dizendo assim: eu me glorio na cruz de Cristo. A cruz para Paulo não é motivo de vergonha, é motivo de glória. Primeiro porque não é dele. Segundo porque ele enxergou a cena do triunfo que a gente não viu, muito menos o mundo. Ele viu isso. Então ele fala: eu me glorio na cruz de Cristo. Eu quero convidar você a se gloriar nessa cruz também. Por isso eu vou convidar a Cláudia para se posicionar no teclado. Nós vamos cantar sobre essa gloriosa vitória da cruz.